pessoal, tudo bem? Nessa videoaula vou ensinar vocês a executar o porta-papel higiênico em crochê aí do nosso jogo de banheiro Alice. Para fazer esse daqui, pessoal, eu vou passar a lista de materiais para vocês. Então, precisa de argola de acrílico, 2 square como esse daqui e essa pérola. E aqui também eu vou ensinar vocês, se vocês não quiserem costurar, fazer com cordãozinho aqui para vocês ter a sua costura. Olha, fica bem bacana esse jogo aqui, ó. Aqui vocês podem apertar mais, se vocês quiserem, aqui, ó, onde tá o papel higiênico, que vocês podem apertar mais aqui, que eu não quis apertar aqui, ó, para que eu mostrasse bem para vocês. Se vocês não quiserem, vocês também podem costurar aqui, tá bom? Vou dar a opção para vocês de costurar também, ok? Então, vamos dar início, então, à nossa videoaula. Nessa videoaula é uma agulha da Círculo Soft número 3,5, uma tesoura para o arremate. Se você também quiser colocar pérolas, pessoal, você tem em mãos aí uma agulha para você passar as pérolas. Pode ser pérolas pequenas, tá? Como essa daqui, é só você ter uma agulha na espessura que você deseja aí, que passe no meio aí, certo? Da agulha. Aqui, pessoal, eu tô usando Barroco Natural Fio 6, a cor 0020, o tês ele é 885, ó. Tá? Tem 791 metros, mas ele é de 700 gramas, esse barroco aqui, ó. Tá? Ó, 0020. É o barroco natural da Círculo, fio 6. Também vou usar um barroco multicolor prêmio da Círculo. Esse daqui, pessoal, o tês 885, tem 400 gramas, a cor 9536. Barroco multicolor. E vou usar também Barroco Max Color da Círculo, fio 6. O tês dele também, 885, tem 400 gramas. Essa cor aqui, ó, 4514. Achei bem bacana essa cor aqui, ó, para nós trabalharmos junto, ó. Tá? É uma cor bem suave. Então, nós vamos trabalhar com essa cor e vamos trabalhar square. Esse trabalho, nós precisamos de ter 2 square como esse daqui. Eu já coloquei a pérola, vou iniciar a videoaula junto com vocês, mas é só 2. Se você quiser fazer 3, pessoal, você faça 3 se você quer com 3 papel higiênico, certo? E eu vou fazer só com 2 rolos, mas se você quiser fazer com 3, você faz. Aqui também vou precisar de uma argolinha de acrílico, como essa daqui, é de 3 centímetros, essa daqui, tá? Ela não é grande, tem a maior que essa daqui. Se você, caso tiver essa daqui que é maior, olha pra vocês verem, não tem importância. Aí você vai adaptar a essa peça aqui. Mas a minha é essa daqui, ó, tá? A de 3 centímetros. E agulha 3,5 que eu vou usar. Se por acaso você quiser usar 4, também pode, certo? Então, nós vamos iniciar pelo square a videoaula. Vamos fazer o próximo. Então, nós vamos iniciar aqui, pessoal, se você não quer fazer o anel mágico, você faça 6 correntinhas, tá? Se você quiser fazer o anel mágico, faça o anel mágico. Aqui você sempre pode deixar um tanto de fio aqui para você fazer o arremate ou você passar a sua pérola, certo? Desta forma. Você vai iniciar, então, a laçada inicial aqui e vai fazer 6 correntes. Quem quer fazer o anel mágico, faz o anel mágico. 6 correntes. Fez 6 correntes, fecha aqui nesse primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Sobe aqui, ó, 3 correntes, equivalente a um ponto alto. Vou passar aqui dentro do anel, já arrematando o fio junto. E vamos fazer aqui mais 2 pontos altos para nós ficar no total com 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos. Duas correntes de separação e 3 pontos altos novamente. Faço 2 correntes e novamente nós vamos trabalhar 3 pontos altos no mesmo espacinho de base. Deixa eu puxar meu fio aqui. Nós vamos ficar num total com 4 grupinhos de 3 pontos altos separado por 2 correntes.
Aqui, antes de eu fechar, eu vou puxar aqui, mesmo sendo as 6 correntes, eu vou puxar aqui, ó, para que ele feche esse buraquinho. Agora, eu vou dar uma laçada aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, pegando aqui com laçada aqui, tá? Nós vamos fazer um ponto alto de atravessado. Vamos subir aqui, ó, 3 correntes equivalente a um ponto alto. No mesmo ponto, mais 2 pontos altos. Vamos fazer uma, 2 correntes e no mesmo ponto, mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, dou uma laçada no espacinho seguinte, 3 pontos altos. 2 correntes de separação. Deixa eu puxar aqui um pouquinho o fio. Deixa ele mais na frente. E faço mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base aqui, formando o ponto leque. Feito mais um cantinho, vamos trabalhar uma corrente de separação e no espacinho seguinte, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntes de separação e no mesmo ponto de base, mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação, fizemos outro canto com ponto leque. Vamos fazer outro ponto leque aqui, 3 pontos altos. 2 correntes de separação e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço aqui uma laçada, venho aqui, ó, na terceira corrente do ponto alto e faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Agora, eu vou cortar e arrematar o meu fio. Se não quiser fazer o arremate dessa forma, você vai fazer uma corrente aqui, ó, e vai fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto, olha só. Já cortei o fio, passa aqui entre o ponto seguinte e passa para trás para você fazer o arremate. Então, tem 2 formas de você fazer o arremate. Se você ainda não quiser fazer o arremate, você pode caminhar entre o próximo ponto, passa aqui só em uma laçada do fio para o próximo e para o próximo também. Estou dando 2 dicas para que você consiga executar a sua peça, ó. Passo para trás, tá? E aqui, ó, você pode passar aqui entre os pontos novamente, porque depois você vai trabalhar com o fio verde, pessoal. Vamos arrematando aqui, ó, por trás, caminhando para que ele não solte, ó. Mais um e mais um aqui para trás. Desta forma aqui, você vai cortar apenas a sobrinha de ponto aqui, mas não corta a rente ali ainda, ó, tá? Você sempre deixa aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó, um pedacinho aqui pra fora, pra você saber onde tá, porque a hora que puxar aqui, ele já entra. Então, feito isso, vou pegar o fio verde. Então, com o fio verde, que você sabe que o fio está aqui, então, você vai iniciar aqui, ó, sempre no espacinho antes, tá? Então, você vai fazer aqui, ó, um ponto alto. No próximo ponto, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Já dou uma arrematada junto aqui nesse fio, ó. Tá? Faço aqui, ó, uma, 2 correntes. Vou deixar o fio ali pra mim depois cortar. E mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Certo? Mais 3 pontos altos. Nós vamos fazer outro ponto leque aqui. Faço uma corrente de separação e no espacinho seguinte, ó, nós vamos trabalhar nesse espaço 3 pontos altos também. Faço uma correntinha de separação e no próximo espaço eu trabalho o ponto leque. 3 pontos altos. 2 correntes de separação e no mesmo ponto 3 pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço seguinte, 3 pontos altos. Deixa eu puxar um pouquinho o fio aqui. Uma corrente e no espaço seguinte, vamos trabalhar outro ponto leque. 3 pontos altos e 2 correntes de separação. No mesmo ponto, 3 pontos altos.
Uma corrente de separação no espaço seguinte, 3 pontos altos. Uma corrente de separação no espaço seguinte, 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, faço 2 correntes de separação e no mesmo espaço de base, mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação e no espacinho seguinte, trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação. E aqui vou prender com um ponto baixíssimo no primeiro ponto do ponto alto, olha. Dessa forma, agora eu vou cortar e arrematar. Cortei o fio. E essa sobrinha que ficou aqui também já vou cortar. Vou puxar o fio para frente. Vai ficar pra cá. Vou passar a minha agulha no próximo ponto e já vou passar ele para trás. E aqui atrás, você faz o arremate. Desta forma aqui, nós já fazemos o arremate aqui atrás do fio. Como não temos como ficar passando por cores, pessoal, aqui já dá... Você vê que o tom já é diferente do que você tava trabalhando aqui. Já é mais escuro e esse é mais claro. Então, nós já fazemos aqui mesmo o arremate por trás, olha. Fazemos 3 nozinhos ou 4, quanto você achar melhor aí. Tá feito isso, agora eu vou passar entre os pontos aqui, ó. Dessa forma eu passo para trás. Eu prefiro fazer desta forma aqui, ó. Tá? E aqui eu já corto a sobra de fio. Tá? Fica melhor pra mim o acabamento. Meus 2 square. Agora, nós vamos trabalhar aqui, pessoal. Vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho aqui do ponto leque. E aqui vou trabalhar 3 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Feitos 3 pontos altos, você vai fazer uma corrente de separação dentro do espacinho seguinte e vamos trabalhar 3 pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço seguinte 3 pontos altos. Uma corrente de separação e nesse espacinho seguinte também eu vou trabalhar 3 pontos altos aqui. Feito isso, eu vou subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes, vou dar uma laçada. E nesse espacinho seguinte, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Uma corrente de separação, no espaço seguinte, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de separação, nesse espaço aqui, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Uma corrente de separação e um ponto alto aqui, ó, no último ponto de base, trabalho um ponto alto aqui. Faço uma corrente e vou arrematar o meu fio agora. Aqui, pessoal, eu vou passar esse fiozinho por trás dos pontos aqui, ó, porque depois eu vou trabalhar aqui na volta, então não vai ter perigo dele soltar. Mas se você quiser já fazer o arremate por trás, dar os nozinhos que eu sempre ensino nos meus vídeos, você pode fazer, tá? Eu vou caminhar dessa forma aqui, para não ficar um carocinho aqui na ponta, certo? Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Você pode fazer assim o seu arremate, fica à vontade. Agora, eu corto aqui a sobrinha do fio. Bom, nós vamos iniciar da mesma forma do outro lado. E você vai fazer isso depois, repetindo esse processo no outro square. Vamos iniciar aqui, então, fazendo 3 pontos altos da mesma forma que nós já fizemos do outro lado. 3 pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Faço uma correntinha de separação e nesse espaço aqui trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro, uma corrente de separação no espacinho seguinte, 3 pontos altos. Uma corrente e no espaço seguinte trabalho 3 pontos altos.
ó, desta forma. Subo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. Venho aqui no espacinho seguinte, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço seguinte 3 pontos altos. Da mesma forma, nós trabalhamos o outro lado, olha. Uma corrente, 3 pontos altos seguinte. Deixa eu puxar aqui um pouquinho o fio. Uma corrente e 3 pontos altos no último ponto de base. Arremata o fio, faça um ponto baixo, já arremata o fio e você vai fazer da mesma forma no outro square. Certo? Nós vamos trabalhar outro square da mesma forma. Finalizei aqui, ó, do outro lado, só que do outro lado eu já não corto o fio, a única diferença é essa. Então, aqui desse lado aqui, eu não cortei o meu fio, eu vou dar uma laçada aqui. Nesse lado aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo aqui dentro desse espaço. E vou trabalhar aqui, ó, 3 pontos altos. Então, faço o primeiro, segundo, o terceiro ponto alto, perdão, vou deixar assim. Aqui depois, quando eu finalizar aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos, que 2 correntes para formar um leque aqui. Então, aqui vai ficar dessa forma, uma corrente, no espacinho seguinte, 3 pontos altos. Uma corrente, no espaço seguinte, 3 pontos altos. Uma corrente, no espacinho seguinte, 3 pontos altos. Aqui nós vamos trabalhar num ponto leque. 3 pontos altos, 1, 2 correntes e no mesmo espaço 3 pontos altos, porque aqui nós vamos trabalhar um canto, que é o ponto leque. Uma correntinha de separação, vou pular esse grupo aqui e vou direto aqui, ó, dentro do ponto leque e vou trabalhar aqui, ó, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, dentro do espacinho seguinte, 3 pontos altos. Uma corrente, no espaço, 3 pontos altos. Deixa eu tirar esse serpinho aqui. 3 pontos altos. Uma corrente de separação e, novamente, aqui nesse espaço, faço 3 pontos altos. Uma corrente, deixa eu puxar aqui, ó. Eu quis dar uma enroladinha aqui. Deixa eu soltar só aqui. Já fica tudo certinho de novo. Dou uma laçada nesse espaço aqui, então, vou trabalhar 3 pontos altos. Certo? Então, nós trabalhamos desse lado aqui e chegamos aqui desse outro lado. Faço aqui, ó, 2 correntes e no mesmo ponto de base, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de separação no espacinho seguinte, 3 pontos altos. Se você achar, pessoal, que eu tô fazendo muito rápido, aqui, ó, se você tiver no celular, tem 3 pontinhos. Clica nele e clica em velocidade, que ele vai diminuir a velocidade. Se você tiver no computador, aqui embaixo tem uma correia dentada, que a gente fala, e você clica nela, também vai mexer na velocidade. Se fica mais fácil para você entender. Uma corrente no espaço, 3 pontos altos. Uma corrente no espacinho aqui, vou fazer apenas 3 pontos altos, porque aí eu vou emendar na outra peça, certo? Então, aqui desse lado que eu ainda não fiz, vou pegar a minha peça, lado direito para cima, olha, a pérola está do lado de cima. Vou dar uma laçada, vou vir aqui, ó, dentro desse ponto, e vou trabalhar aqui, ó, 3 pontos altos. Vou encostar a minha peça aqui, ó, uma do lado da outra. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para pegar um pouquinho de fio.
Dessa forma, vou deixar assim, ó, para vocês conseguirem compreender. Agora, nós vamos colocar costa com costa aqui, ó, porque eu vou prendendo aqui onde tem um ponto de corrente, nós vamos prender essa peça. Volto aqui na minha peça e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fiz 3. Prendo lá onde tem uma correntinha. Desta forma. Dou uma laçada, volto na minha peça, trabalho os 3 pontos altos. Volto lá na minha peça, prendo com um ponto baixo. Volto aqui nessa peça e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Feito 3 pontos altos, vou lá dentro da argolinha onde tem o ponto leque, prendo com um ponto baixo, faço uma corrente e volto aqui na minha peça e trabalho os 3 pontos altos que ainda está faltando, ó, 3 pontos altos. Uma corrente de separação, volto no mesmo ponto de base aqui e trabalho 3 pontos altos. Certo? Vai ficando desta forma aqui essa carreira. Uma corrente no espacinho aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação no espacinho seguinte, 3 pontos altos. Uma corrente de separação dentro desse espaço, trabalho 3 pontos altos. 3 pontos altos, faço uma corrente de separação, dou uma laçada, dentro do espaço seguinte, trabalho 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui nós estamos trabalhando o ponto leque, olha. Então, continuo trabalhando aqui uma corrente, no espaço seguinte, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, no espaço seguinte, 3 pontos altos. Como eu falei para você, se você for trabalhar, pessoal, com 3 square, o que você faz aqui, em vez de você fechar já tudo, você faz com uns 3 square juntos, certo? Então, faz os 2 square e depois vai emendando, da mesma forma que nós emendamos esse. Uma corrente, e aqui vou fazer 3 pontos altos. E 2 correntes de separação, no mesmo ponto, trabalho 3 pontos altos, porque aqui é um ponto leque que nós estamos fazendo em cada canto. Feito o leque aqui, faço uma corrente. E já vou aqui, ó, para o espacinho seguinte, fazendo aqui, ó, 3 pontos altos. Sempre separando por uma corrente aqui, quando for fazer os pontos altos. Então, faço aqui 3 pontos altos. Uma corrente de separação no espacinho seguinte, também trabalho 3 pontos altos. Uma corrente, no espaço seguinte, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma corrente de separação no espaço 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, dou uma laçada dentro do espaço, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de separação, aqui, ó, nós vamos trabalhar aqui. Neste ponto aqui, nós vamos precisar fazer um ponto leque, tá? E aqui, ó, como nós fizemos um leque desse lado aqui, aqui eu só vou prender aqui, porque eu já fiz uma corrente e vou prender aqui, ó, dentro desse espacinho aqui, ó, de correntes, tá? Então, vou passar minha agulha entre os pontos aqui, vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, já vou dentro do ponto leque e trabalho 3 pontos altos. 1, 2... e 3. Uma corrente de separação no espacinho do ponto leque e trabalho 3 pontos altos. Uma corrente,
No espaço seguinte, trabalho 3 pontos altos. Uma corrente de separação no espaço seguinte e 3 pontos altos. Uma corrente e aqui nesse espaço trabalho 3 pontos altos. Aqui faço uma corrente e venho aqui também nesse espaço aqui, ó, e trabalho 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Lembra que quando nós iniciamos, fizemos só 2 pontos. Vamos fazer duas correntes e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo, certo? Então, ficou um leque aqui, um leque deste lado aqui. Os leques aqui, você percebe que permaneceu em cada cantinho o ponto leque. Da mesma forma aqui, ó, os pontos leque, correto? Agora, eu vou arrematar o meu fio, pessoal, com esta cor aqui. E nós vamos trabalhar com o fio cru. Com o fio cru aqui na minha mão, nós vamos iniciar agora, pessoal, trabalhando aqui somente com o fio cru. Nessa carreira aqui, ó, vou iniciar aqui, nesse espacinho aqui, eu vou colocar 3 pontos altos de início. Já arrematando o fio junto, que eu não gosto de iniciar com laçada na agulha, fica um pelote, ele fica muito feio. Faço uma corrente, no espacinho seguinte a gente vai trabalhar 3 pontos altos e sempre separando por uma corrente os pontos altos. Uma corrente, os grupinhos de 3 pontos altos. Uma corrente de separação e no espaço 3 pontos altos. Uma corrente e aqui no espaço do ponto leque faço o ponto leque. Faço 3 pontos altos. E 2 correntes de separação com 3 pontos altos, formando assim o meu ponto leque. Faço uma corrente de separação, então aqui ficou desta forma. E aqui nesses espaços nós vamos preencher agora com 3 pontos altos. Vamos descer 3 pontos altos, separando sempre um grupinho de 3 por uma corrente, ó. Desta forma aqui, eu vou fazer até chegar aqui para me fazer junto com vocês. Aqui, ó, pessoal, então vamos fazendo sempre dessa forma, chegando aqui onde tem o ponto leque também. Aqui já fiz uma corrente e 3 pontos altos nesse espaço, olha. Separei eles por uma correntinha, tá? Da mesma forma que você trabalhou aqui os espaços. Porque para o porta-papel higiênico não fechar, porque a tendência é fechar se você colocar ali diferente, como nós trabalhamos em algum dos trabalhos dos tapetes, tá? E aqui nas demais você vai fazendo desta forma aqui, sempre 3 pontos altos separado por uma corrente. Quando chegar aqui no ponto leque, vai trabalhar o ponto leque, uma corrente, 3 pontos altos nesses espaços, no ponto leque, o ponto leque, e vai descer da mesma forma que nós trabalhamos essas outras carreiras. Agora aqui, pessoal, em vez de eu fechar aqui com os 3 pontos já, com as 2 correntes aqui, eu vou dar uma laçada e vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto, olha, meio ponto alto, certo? Desta forma aqui, eu já inicio as carreiras, olha, fazendo aqui, então, 3 pontos de correntes, equivalente a um ponto alto, e uma correntinha para virar no meu trabalho. Vou pular esse primeiro dos 3 pontos e vou no ponto alto do meio, no segundo ponto, e trabalho um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pular o ponto alto do meio, vou direto para o espaço de corrente. Faço um ponto alto, uma corrente, no ponto alto do meio, faço um ponto alto, uma corrente. Aqui onde tem uma correntinha de separação, trabalho um ponto alto. Uma corrente, no segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. Uma corrente, onde tem uma correntinha de separação, trabalho apenas um ponto alto. Uma corrente de separação sobre o pontinho aqui do meio, segundo ponto alto, trabalho um ponto alto. Uma corrente aqui no ponto do meio aqui do espacinho, um ponto alto.
uma corrente, pulo o primeiro ponto alto, vou para o segundo e trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo o ponto alto do meio e vou aqui dentro do espaço e trabalho um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Subo aqui, ó, 3 pontos para dar altura de um ponto alto e uma corrente para virar o trabalho. Dou uma laçada, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação, ponto alto sobre ponto alto, uma corrente de separação. E vamos trabalhar desta forma aqui, ó, por toda a volta do nosso trabalho. Feito aqui até o último ponto, você vai subir novamente, finalizou, faz 4 correntes e já vira o trabalho. Ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Uma corrente de separação, ponto alto sobre ponto alto. Eu vou fazer 13 carreiras e na número 14 eu venho junto com vocês. Então, é só fazer ponto alto sobre ponto alto, sempre separando por uma corrente. E eu venho quando eu formar 13 carreiras já pronta na número 14, eu venho junto com vocês, que é a quantidade que dá certinha para um rolo, e depois nós vamos fazer para o segundo rolo de papel higiênico, correto? Então, você vai trabalhar desta forma. Para dar certinho o meu aqui, pessoal, para que eu volte pelo lado direito, eu fiz 14 carreiras, não fiz 13, tá? Fiz 14 carreiras aqui, ó, de gradinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para que eu volte com a 15 carreira reta aqui. Vocês percebem, pessoal, que aqui é a metade do square, olha, para vocês verem, dá certinho aqui, para vocês saberem onde que é a emenda aqui do square com o outro, olha. Ele tem esse espacinho aqui, onde tem os grupinhos que foi feito a emenda. Então, se caso você tiver dúvida, olha, o leque tá aqui e tem um leque aqui, ó, tá? Então, caso você tiver dúvida, é só você dobrar aqui, ó, tá? Que nós vamos fazer essa emenda aqui, ó, em um square e o outro, nós vamos fazer a emenda aqui das gradinhas antes de nós subirmos ela novamente. Então, eu fiz 14 carreiras e já vou subir aqui, ó, nesse ponto que vamos subir 3 pontos de correntes aqui, equivalente a um ponto alto, para mim fazer a emenda. Então, essa emenda aqui, pessoal, é feita aqui, ó, dentro do ponto leque aqui que nós iniciamos. Só que para não passar a corzinha lá do outro lado, eu vou passar entre os pontos aqui, ó. Vou passar entre o ponto aqui, ó, passo aqui no meio do leque aqui, mas pegando só essa cor aqui, ó, para que não fique aparecendo do outro lado. Aqui eu só vou prender o meu ponto, tá? Eu vou descer aqui novamente, aqui onde tá a minha grade, e vou fazer essa gradinha novamente, vou fazer o ponto alto. Fez o ponto alto, você vai lá, aqui, ó, nós temos os 3 pontos altos agora, você vai prender aqui, ó, no segundo ponto, você vai prender aqui com um ponto baixo, passa e prende com um ponto baixo. Volto aqui na minha gradinha e faço o ponto alto. Lá na parte de cima é só para você prender. Se você não quiser fazer assim, você vai costurar, não tem problema, tá? Só você fazer, em vez de você fazer essa carreira aqui, você faz um total de 28 carreiras ou 30 carreiras, quantas você achar melhor para você. E depois, quando você finalizar, você vem prendendo, tá? Então, aqui, para não aparecer do outro lado aqui, eu vou pegar aqui, ó, 2 cordinhas do ponto do meio, vou fazer um ponto baixo, eu volto aqui, ó, na minha gradinha, e vou fazer um ponto alto. Vou só prender lá, temos os 3 pontos altos, vou prender aqui, ó, no ponto do meio, ó. Sempre tomando cuidado para não aparecer lá do outro lado a cor do seu fio. Volto aqui, faço o meu ponto alto. Olha aqui para vocês visualizarem. Olha, bem aqui no ponto do meio, aqui onde tem uma correntinha, bem aqui que nós vamos prender. Só que nós vamos prender de uma forma que não apareça lá do outro lado, certo? Aqui pareceria. Então, você pode prender aqui, ó. Dessa forma, passando só pela cordinha aqui do meio.
Dessa forma, eu volto aqui na minha peça, trabalho o ponto alto. Volto aqui onde tem os 3 pontos altos. Passo aqui, ó, nas 2 cordinhas. Prendo novamente. Volto aqui, ó. Prendo, fazendo um ponto alto. Vou prender agora o ponto aqui onde tem o ponto aqui de uma corrente de separação. Prendo entre os pontos aqui para não aparecer do outro lado. Volto na peça, faço um ponto alto. Venho aqui, tem os 3 pontos altos no ponto do meio, prendo com baixo. Volto na minha peça e trabalho aqui as 3 correntes, equivalente a um ponto alto, né, pessoal? Aqui, em vez de você fazer um ponto baixo, você vai prender aqui, ó, no ponto do meio, prendo aqui e volto aqui no meu trabalho, dou uma laçada e faço o ponto alto. Prendo aqui no ponto do leque, o pezinho, só você prender, dar uma laçada e vir aqui e no ponto alto trabalhar o ponto alto. Bom, fica preso assim, ó, aqui você pode ver que dá certinho pra você colocar aqui o papel higiênico. Então, fica dessa forma. Caso você não queira, pessoal, olha, vou soltar aqui, ó. Caso você não queira prender dessa forma aqui, como tem pessoas que não gostam, então, como eu falei pra vocês, aqui eu já tinha feito as 14 carreiras, eu vou fazer até eu completar 28 carreiras. Eu soltei aqui pra caso você que não queira fazer dessa forma, tá? Então, quem quer aprender, prende desta forma aqui. Não quer aprender, faz igual eu vou ensinar vocês. Eu vou fazer aqui até obter 28 carreiras e eu venho junto com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, trabalhei 28 gradinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 gradinhas. Agora, nós vamos prender no nosso motivo dessa forma, ó. Sempre virado agora o motivo aqui, ó, pra frente, tá? Então, nós vamos precisar prender esse motivo aqui. Vocês percebem que o meu trabalho está no lado avesso, certo? Então, eu preciso que esse daqui, nós vamos finalizar ele, tá? Vou arrematar esse daqui para que o meu trabalho se inicie, ó, deste lado aqui, ó, pra cá. Então, eu vou arrematar o meu fio. Então, eu já arrematei meu fio, pessoal, como eu falei para vocês, para que vocês consigam trabalhar no lado direito, certo? Porque fica bem mais bacana a sua peça. Então, nós vamos fazer, prender aqui, ó. Aqui, se você tiver um fio aí, pessoal, do seu lado aí, se você quiser amarrar aqui, ó, pra você não se perder, ó, vou colocar aqui, vou passar um fio aqui, na parte do leque aqui, até o outro lado lá, só pra prender aqui, ó, pra que você não se perca, que não tenha dúvida da onde eu tô fazendo, correto? Aqui, ó, então essas emendas aqui, eles têm que dar certinho lá do outro lado lá, pra ficar bem bacana o seu trabalho. Então, eu vou pegar aqui, tem onde tem o ponto leque, que nós vamos passar do leque lá no espacinho seguinte, certo? Então, nós vamos prender lá no espacinho seguinte, vou prender aqui dentro do leque com um ponto baixo. Aqui, ó, no próximo ponto, nós vamos prender lá no próximo espacinho novamente, ó. Sempre passando sua agulha de um lado pro outro, vai dar certinho aonde você vai prender com um ponto baixo, olha. Eu passo daqui pra lá, prendo com ponto baixo. Passo daqui pra lá e vou prendendo aqui, ó. Sempre quando é o espacinho, vai dar sempre no espacinho lá. Ponto aqui, ó, só você atravessar do outro lado, vai dar certinho aqui. E você já vai fazendo o seu arremate aqui junto, ó. Deixa eu puxar aqui novamente, ó, passo aqui. E esse arremate vai ser feito junto, olha. Vamos trabalhar dessa forma, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base aqui, ó. Desta forma. Passe sempre pelas cordinhas. E no espaço do outro lado dá certinho, ó.
Como você já aprendeu, ele vai ficar retinho do outro lado, olha. Tá? Então, eu vou caminhar dessa forma aqui, ó, passando pros dois lados, para que fique bem presinho o nosso ponto. Cheguei, então, até o último ponto aqui, ó, do espacinho do leque, já fiz um ponto baixo, então, aqui no leque, ó, fiz aqui até o ponto alto e dentro do leque já fiz um ponto, faço um ponto baixo, ó, prendendo ali. Vou fazer uma corrente aqui e vou fazer outro ponto baixo dentro aqui do ponto leque, tá? Faço uma corrente de separação, vou dar uma laçada e vou dentro desse espaço aqui, ó, e vou trabalhar 3 pontos altos aqui. E vou fazer aqui, ó, 3 correntes e vou fazer um ponto picô aqui, tá? E vou fazer mais 3 correntes e vou prender o ponto picô aqui, ó, no pezinho do ponto. Faço 3 pontos altos aqui novamente, ó. No mesmo espaço de base, fazendo aqui o leque com esses 2 picôzinhos. Vou prender com um ponto baixo no próximo ponto, vou dar a laçada e vou fazer 3 pontos altos aqui dentro do próximo espaço. 3 correntes. Vou fazer o meu picô, mais 3 correntes, vou vir aqui no pezinho do ponto alto novamente e prender esse ponto picô. E prendo ele fazendo 3 pontos altos no mesmo ponto de base novamente. No espaço seguinte, é só você prender com um ponto baixo, ir para o próximo espaço e trabalhar 3 pontos altos, e nós vamos trabalhar novamente o nosso leque com os 2 picôs, ó. Faço o primeiro picô, faço 3 correntes e venho aqui, ó, prender o picô bem no pezinho do ponto alto. E faço os 3 pontos altos. Vou prender com ponto baixo e novamente os 3 pontos altos. Vamos trabalhar desta forma aqui até chegar ali próximo das gradinhas, que eu venho novamente junto com vocês. E vai ficando desta forma aqui o seu trabalho. Cheguei aqui na ponta, olha, onde tem o ponto leque, assim como iniciei lá no primeiro leque com ponto baixo, aqui nós vamos colocar um ponto baixo. No espacinho aqui da grade, um ponto baixo, 3 correntes e vou fazer apenas um picôzinho aqui e prender na próxima gradinha. Faço 3 correntes e prendo na próxima grade com um ponto baixo. Então, nós vamos caminhar aqui sobre a gradinha fazendo os pontos picô aqui, ó, e prendendo com um ponto baixo. Vamos caminhar aqui, ó, por toda a volta desta carreira. 3 correntes, faço picô e prendo com um ponto baixo. Vai ficando desta forma o seu trabalho. Cheguei aqui no último ponto, fiz aqui o ponto picô aqui. Se você não quiser fazer esse daqui, pessoal, você vem aqui, ó, prende com um ponto baixo aqui, no último ponto, que é, ó, pra você prender mesmo. Vem aqui, ó, no pezinho do ponto, você já vai fechar aqui, ó, do ponto aqui, você fecha com um ponto baixíssimo e faz uma correntinha. Mas se você quiser fazer outro picô aqui, você faz da mesma forma arrematando. Aqui vou cortar o fio e vou arrematar esse fio, ó. Agora, você vai iniciar, pessoal, novamente esse trabalho aqui, tá? Então, como nós fizemos daqui, ó, onde eu deixei o fio aqui, ó, pra baixo, nós vamos trabalhar da mesma forma, certo? Só que em vez de nós iniciarmos deste lado aqui, nós vamos iniciar aqui, ó, no ponto leque aqui embaixo, certo? Então, aqui embaixo, eu vou fazer um ponto baixo nesse ponto de base aqui, certo? Você vai dar uma laçada, vai vir aqui, ó, no próximo ponto de leque, e nós vamos trabalhar o ponto leque. Ele vai dar bem na direção do mesmo leque aqui, ó, sempre na mesma direção, tá? Ele vai dar certinho aqui, para não ficar torto o seu trabalho. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. Então, no primeiro que a gente só fez um ponto baixo, porque depois nós vamos finalizar aqui, né? Aqui faço 3 correntes e faço aqui o meu ponto picô. Faço 3 correntes e faço o picô, prendo aqui, ó, no mesmo pontinho de base que eu iniciei aqui, prendendo esse ponto baixo, eu faço aqui. Venho aqui dentro, trabalho aqui os 3 pontos altos. No espacinho seguinte, apenas um ponto baixo.
Dou uma laçada no espacinho seguinte e trabalho o ponto leque, formando os pontos picô. Agora, como nós já fizemos do outro lado, é só você trabalhar, ó, da mesma forma aqui. Você vai fazer os pontos picô, vai fazer o ponto leque e vai fazer os pontos baixos. Quando chegar lá em cima, eu venho novamente com vocês, para vocês trabalharem os pontos picô lá na gradinha, tá certo? Sempre bem firminho aqui, ó, pra não ficar feio o seu trabalho, tá? Não deixe largão. Então, eu vou trabalhar o meu aqui. Cheguei aqui no último leque, ó, como nós iniciamos ali, faço um ponto baixo. Dessa forma aqui. Faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto de base. E aqui eu já vou direto aqui, ó, dentro da gradinha, faço um ponto baixo, 3 correntes e faço aqui o meu ponto picô e prendo com um ponto baixo aqui no espacinho seguinte. Vamos trabalhar desta forma aqui, ó, fazendo os pontos picôs agora dentro da gradinha aqui, ó. Vamos até o último ponto de base e você já pode arrematar o seu fio. Cheguei aqui, ó, nesse último ponto, não vou prender aqui, ó, esse ponto picô, vou prender no mesmo ponto de base e vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Desse lado aqui, aliás, um ponto baixo, não, perdão, nesse ponto aqui baixo, vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. E vou cortar esse fio aqui e já vou fazer o meu arremate, certo? Então, passo aqui, ó, pra cá, vou passar minha agulha de dentro, de fora pra dentro e puxar esse fio para trás e fazer o meu arremate. E antes de eu fazer ele com argola, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, um tanto de correntinha que dê pra você dar uma laçadinha aqui, ó. Então, você faz aí, é só você fazer só correntinha aqui, pessoal. Fica bem bacana e você não precisa fazer a emenda daí. Muitas pessoas preferem fazer dessa forma aqui que eu explico. Você só vai fazendo um tanto de correntinha. Eu falo pra você mais ou menos quanto eu fiz. Aqui, pessoal, você vai passar bem aqui, ó, deste lado aqui pra dentro, tá? Então, antes de você cortar o seu fio aqui, eu não cortei o meu ainda, eu vou passar aqui, ó, tá? Você vai passar bem na onde tem essa emenda aqui. Então, você vai passar, temos 2 emendas aqui, que aparece aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4. Entre aqui temos 2. Então, nós vamos passar nesse primeiro aqui, ó. Nesse primeiro aqui, e vamos passar lá atrás, ó. Você vai vir aqui e vai ver certinho onde tá o seu aqui no espacinho. Ele sempre vai dar mais ou menos na metade do seu trabalho aqui, da parte da gradinha de trás, tá? Você passa aqui, nós vamos passar bem na mesma direção, ó. Nós vamos passar, nós passamos agora nesse último aqui, ó, no espacinho, eu vou passar ele daqui pra cá, esse fiozinho, ó. Antes de você cortar, então, sobrou esses 2 motivos do meio aqui, certo? Então, aqui, antes de você cortar, eu vou passar aqui, ó, agora, nesse daqui do meio, ó, você não precisa passar, se você não quiser, você já pode dar aqui a laçadinha desde aqui, tá? Mas eu vou preferir passar, ó, deste lado aqui, ó, entre o ponto aqui, vou passar esse daqui pra cá. E eu já observo que o meu já dá pra fazer a laçada. Então, eu vou cortar aqui o meu, vou fazer umas 3 correntes só. 1, 2, peraí, ficou largo, ficou feio. 1, 2, 3. Mais ou menos o tamanho quase que tá aqui, porque aqui ainda dá pra me ajustar um pouquinho, ó, tá? Então, eu corto aqui esse fio. Eu acho que ele deu mais ou menos, eu já vou medir pra vocês, uns 70, 60, 70 centímetros, tá? Então, eu passei esse pra cá, eu vou passar esse daqui, ó, pra cá, ó. De um ponto pro outro, ó, desse espacinho, assim, ó. E entrelacei os 2 aqui. Aí, você vê que se tá na mesma medida do comprimento, se não tá, você vai deixar ele na mesma medida, tá? É só você ir ajustando aqui. Bom, e aqui, pessoal, é só você dar uma laçadinha aqui e aqui você colocar pérolas na ponta. Fica bem bacana, tem pessoas que preferem, porque aqui, ó, ele fica amarrado ó, no meio, ó, tá? Se você quiser deixar mais na ponta, fica à vontade, ele fica certinho aqui, ó, que não vai atrapalhar o papel higiênico a sair do lugar, tá? Então, é uma dica que eu dou pra vocês. E aqui, depois eu vou colocar, como tá na amostra que eu mostrei pra vocês,
uma pérola de cada lado aqui, tá certo? Então, agora nós vamos continuar aqui. Bom, aqui já está com a pérola, essa daqui. Então, agora nós vamos trabalhar dentro da argola de acrílico. Vamos fazer aqui, ó, pontos baixos dentro dessa argola de acrílico, tá? Então, é só você colocar pontos baixos, mesmo que a sua seja maior do que a minha, é só você trabalhar pontos baixos dentro dela. Trabalhei aqui, ó, todo em ponto baixo, a argola de acrílico. Agora, em vez de eu prender nesse primeiro ponto, vou prender no segundo com um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui, ó, 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, fiz as 7 correntes agora, ó. Vou puxar aqui e nós vamos começar a prender aqui. Deixa eu puxar bem aqui para vocês visualizar. Então, nós temos o primeiro ponto aqui. E nós temos aqui na direção onde tem os 3 pontos altos aqui. Vamos prender nesse primeiro ponto aqui, ó. Vamos prender com um ponto baixo. Aqui, tá? Agora, vamos subir aqui, ó, 7 correntes. 7 correntes. Vou virar aqui, ó, essa argola precisa estar virada do meu lado, com o lado direito. E nós vamos prender pelo lado avesso, para que fique certinho aqui no lado direito, ó. Sempre prendendo na próxima argolinha. Prendo com ponto baixo, faço as 7 correntes. Venho aqui na minha peça, vou pular 2 pontos de base. E vou prender no próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou prender novamente aqui, ó, na argola. Desço 7 pontos novamente. Aqui, ó, vamos prender pulando 1, 2, no terceiro ponto faço um ponto baixo. Subo 7 correntes novamente, ó. Prendo. Com um ponto baixo e já desço 7 novamente. Fiz 7 correntes, novamente pulo 1, 2, no terceiro ponto faço um ponto baixo, subo 7 correntes novamente. Então, você vai continuar fazendo dessa forma. E prende lá em cima com um ponto baixo no próximo espaço. Eu vou fazendo o meu aqui e já venho com o meu finalizado as carreiras. Aqui finalizado esse último, pessoal, como eu preciso subir novamente, ó, ficou certinho aqui na direção do ponto alto, o terceiro ponto alto, tem o terceiro ponto baixo aqui, prendi certinho aqui. E eu já subo aqui, ó, 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes, e vou prender aqui no meu ponto novamente, olha. Pra prender aqui, vou prender com um ponto baixo aqui, ó. Desta forma, deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Vou prender com um ponto baixíssimo, assim, ó. Desta forma aqui, ó. Agora, eu vou arrematar esse fio aqui, pessoal, porque eu não quero que esse meu fio fique no lado avesso, tá? Então, é só você arrematar. Se você quiser fazer aqui, pessoal, você pode trabalhar com pontinhos picô aqui por toda a volta. Então, aqui eu vou arrematar meu fio entre os pontos aqui e vou mostrar pra vocês como vocês podem trabalhar aqui. Então, eu vou arrematar aqui, ó, junto com vocês, olha. Vou virar aqui, ó, com o lado avesso, olha. Já vou dividir bem aqui a trama, ó, 3 tramas pra cada lado, porque é um fio 6 aqui, ó, pra ficar bem fácil vocês visualizar. Deixa eu pegar uma agulha mais fina, pra não estragar o trabalho aqui feito pela frente. Então, eu já vou passar aqui, ó, entre esse ponto mesmo que eu prendi, vou passar entre o ponto aqui mesmo, tá? Pra não ficar muito longe, como aqui é um trabalho mais delicado essa ponta aqui, ó. Então, aqui mesmo eu já vou fazer o meu arremate. Faço aqui, ó, 3 nozinhos. E já vou passar entre o ponto aqui, ó. E agora, já vou cortar essa sobra aqui do fio, ó. Fica desta forma.
aqui o arremate, olha, pra vocês verem, nem aparece. Agora, se você quiser fazer aqui o pontinho pela volta aqui, ó, fazendo o seu ponto, o picôzinho aqui, é só você passar entre esse primeiro ponto aqui. Vou fazer aqui, ó, um ponto aqui, sem dar o nó aqui e sem dar a laçada inicial. Vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas, equivalente a um ponto alto, como se fosse fazer, ó. E faço aqui um ponto baixo no mesmo ponto de base, e já vou arrematando o fio junto. No próximo aqui, já vou prender esse picô, ó. Faço 3 correntes e faço aqui, ó, o meu ponto picô. Prendo com um ponto baixo, pulando um aqui, ó. Ou você prende já no próximo, ó. Fica à vontade para você pular um, ou você fazer no próximo. Fica bem delicado, você pode fazer com outra cor também, se você quiser, com a cor ali do centro do seu trabalho. Mas como o nosso bico de acabamento é no fio cru, eu preferi fazer aqui no fio cru. Então, eu vou continuar fazendo aqui, ó, por toda a volta. Você faça dessa forma, quando você finalizar, você já pode fazer o arremate. Olha aqui, ó, já vou prender com um ponto baixíssimo aqui, ó. Já, e faço um ponto baixo aqui, você arremata e corta e arremata seu fio. Fica bem bacana, olha, pessoal. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, já finalizada nessa peça, olha. Vou colocar o papel higiênico aqui pra vocês verem, olha. Aqui. Desta forma aqui, pra você ver como fica bem bacana esse trabalho aqui, olha, pra vocês verem, ó. Fica bem bonito. Olha, pessoal, ficou coisa mais linda esse porta-papel higiênico, ó. Vou erguer a câmera aqui pra vocês verem, ó. Fica bem bacana, eu espero que vocês consigam fazer decoração, ó. Dá certinho o porta-papel higiênico, fica bem bonito. Então, esse aqui faz parte do nosso jogo de banheiro Alice. Como eu falei pra vocês, se vocês quiserem fazer maior o porta-papel higiênico, fica à vontade aí, pra vocês fazerem conforme a sua necessidade. Eu gostei muito de fazer, olha, pessoal, eu fiz o porta-papel higiênico, fiz o tapete do vaso, fiz o tapete de volta do vaso e fiz o tapete do banheiro. Eu gastei um barroco desse daqui, ó, do fio cru, pessoal. Ainda sobrou, olha, pra vocês verem quanto esse jogo é econômico, ó. Eu usei um do cru só, ainda sobrou, olha, pra vocês verem, ó. Sobrou, não tem muito aqui, mas ainda sobrou. Fiz 4 peças. E aqui, ó, eu usei um do grande do barroco e do pequeno ainda sobrou, olha, pra vocês verem, ó. Pra mim fazer as 4 peças, eu gastei um novelo do grande do barroco, sobrou um novelo do grande inteirinho do barroco dessa cor aqui, e um novelo desse daqui do pequeno, deu pra mim fazer as 4 peças, certo? Eu espero que vocês compreendam todo esse trabalho que nós fizemos, fiz com muito carinho aqui, ó, tá dobrado aqui, ó. Fiz com muito carinho pra vocês. Um grande abraço a todos vocês, pessoal, e até a próxima videoaula.